E eu gostava de vos deixar, de mote de entrada, a propósito exatamente deste conceito de alegria, uma primeira história que se passa no Alentejo Profundo, que é uma zona fértil para este tipo de histórias e para este tipo de partilhas. Pode ser em Borba, e em que um indivíduo a quem a família lhe comprou um gato. Mas o homem não se dava com o gato, que o bicho enfarlhava-se nas pernas e vinha-lhe os pelos todos ao nariz e ele não queria lá o bicho em casa. Dizia, pá, não quer cá o bicho, não quer cá o bicho em casa. O bicho enfarlha-me tudo, tenho as chamarras todas rasgadas, tenho os tapetes todos deitados abaixo, não quer cá o bicho em casa. Eu disse, pô, Tony, não faças isso, pá, mas as gaiatas gostam tanto do bichinho, não quer cá o bicho, também quer que manda cá em casa. Não quer porra, o gajo agarra o gato pelo cachaço, vai à porta de casa, tira o gato para fora, o bicho dá 2 voltas, cai no... Ele volta outra vez, entra dentro de casa, vai-se sentar no sofá, senta-se no sofá, assim, um sofá daqueles grandes antigos já gasto de lado dele pôr os braços, e tinha uma mesinha de madeira escura com um naprão branco feito pela senhora sua sogra, onde ele põe logo as butifarras em cima cheias de lama, e tinha uma televisão daquelas antigas que tinha assim umas ripas de lado a imitar madeira, mas que é plástico, lembrou-se aquelas televisões, tinha assim umas ripas e tinha um ecrã gordo, verde, assim um ecrã, que antigamente os gaiatos hoje em dia já não sabem o que é um ecrã gordo, mas antigamente havia aqueles ecrãs gordos verdes. E em cima tinha um Kiko dos judeus com um clipe para cada lado, que era as antenas, basicamente é isto, não é? É um Kikozinho dos judeus com um clipe para cada lado e tinha um cãozinho de loiça que tinha dado um cunhado para o casamento. Bem, assim que o homem se senta, o gato já está entre o cão de loiça e a antena. Homem, mal, então mas tu já estás aqui. Então lá vai o homem, agarra o gato, vai outra vez, vai até o fundo da rua, quer ter o gato outra vez, lá vai o bicho, dá mais 2 voltas, o homem volta outra vez, entra em casa, vai para se sentar no sofá, tem lá as nalguinhas dele marcadas, do cantinho mesmo, está mesmo marcado lá, estilo o Archie Bunker, lembra-se do Archie Bunker, tinha aquele sofá marcadinho, coisa, está lá o gato já assim, e o gajo, mas o gato já está aqui outra vez. Então apanha o gato aqui por baixo, agarrou aqui para esta zona do pescoço, mete-o dentro da carrinha, vai até ao fim da vila, que no fundo é o letreiro da vila, mas tem um traço encarnado, quer dizer que acabou. Chega lá, vai o gato outra vez, mais 2 voltas. O homem volta outra vez, puxa o travão de mão, vai para entrar em casa, está o gatinho, a coisa mais santa, já com as patinhas, à porta de casa, no tapete. O gajo, já não posso ver o gato. Pá, acabou-se, isto é caixa porra do bicho. Agarra o gato, mete o gato dentro de um saco preto, dá-lhe 2 nós, mete o saco dentro da carrinha, ele aí vai, caixa aberta, ele aí vai para aí fora, serra de osso acima. Esquerda, direita, esquerda, e vai Martunda, passa para o Convento de São Paulo, passa outra vez para o Convento, chega a uma curva, agarra no saco, vai o saco para trás das dinheiras, acabou-se, não há mais gato para ninguém. Bem, o ouvido deste sossego já era de noite, não é? O gato, quando chega ali um cruzamento, para voltar para trás, chega-se ao cruzamento, para a carrinha, olhar para um lado e para o outro, agarra-se ao telefone. Tá, estou sim, Maria? Sim, sou eu. Olha lá, o gato já chegou, já, então diz ao gajo que venha buscar que eu estou perdido, faz favor. Bem, bom, esta primeira história, genuína, passada em Borba, com o Sr. Castro, vem a propósito exatamente do tema que aqui nos une hoje. É exatamente sobre o andarmos perdidos. Andamos atrás de que gatos? O que é que nos move no nosso caminho? E existe hoje em dia um bocadinho um conceito, e eu tenho partilhado esta ideia muitas vezes, de que as pessoas estão viradas do avesso e o mundo está ao contrário e estamos a passar dificuldades por causa da crise, e eu entendo claramente que é o contrário, que nós estamos em crise porque as pessoas é que estão viradas do avesso. E isto não é só retórica de palavras, é o cerne daquilo que nos traz hoje, num desafio para uma ação direta, que foram as primeiras palavras do Padre Mário Rui hoje, e que é esse desafio que se lança aqui num repto muito concreto e que aqui foi partilhado. Sobre sermos nós próprios e sobre assumirmos-nos, tendo citado inclusivamente Nelson Mandela sobre o assumirmos a nós próprios, os nossos medos e a nossa dificuldade. Eu, a este propósito, deixava só uma história breve que se passou num teatro em Vila Real, em que o indivíduo foi convidado pelo patrão para ir ao teatro assistir a um balé. Mas o homem levantava-se cedo, porque ele estava habituado a ir às couves e alguém tinha que fazer as coisas cedo. O balé não era a sua especialidade, mas não quis deixar de ir. O patrão convidou e ele foi. E estava assim mais ou menos aqui, onde estão estas senhoras, na segunda fila, e volveram 10 minutos e o homem já levantava a fervura fortemente. Roncava que nem um alarme, parecia um comboio ali na Santa Apolónia, e estava já convencido que estava num silêncio absoluto. O que sucede é que ele acorda passado bolvidos 45 minutos com o próprio ronco, que é costume neste tipo de situações. Ou seja, que...
acorda desorientada, onde é que eu estou, o que é que se passa aqui, e a mulher diz, olha lá, tu achas que alguém percebeu aqui na plateia que eu estava a dormir? E a mulher, que estava assim, também com a bolsinha e tal, e diz-lhe, olha, aqui na plateia não sei, mas lá em cima sim, porque eles têm dado sempre em biquinhos de pés para não te acordar. Bem, esta história porquê? Porque ninguém, e isto foi muito o que eu retirei também das palavras de João Pedro, ninguém passa despercebido. Ninguém é suposto passar despercebido. E todos temos o nosso papel, todos temos a nossa vocação, como eu falava há bocadinho também no princípio, e como o João Pedro corroborou, com exemplos práticos, falando inclusivamente com pessoas aqui, comprometendo-se, e foi esse desafio que nos deixou. Falámos sobre as escolhas de um líder, vamos agora ouvir o que é que serão as perspectivas para escolher um líder. Carl Jung, um dos considerados pais da psicologia moderna, diz, nós só vemos nos outros aquilo que já temos cá dentro. Esta fica para si. Muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado pelo seu testemunho. Bom, exatamente sobre ver, sobre ter uma capacidade de visão, ter outra perspectiva. Há um dos outros projetos levados a cabo pela ACES, tem exatamente a ver com esta visão, chamemos-lhe assim. O projeto chama-se exatamente Ver, sobre valores, ética e responsabilidade. É um portal, tem exatamente a ver com esta partilha dos eventos, das circunstâncias, de todos estes desafios que são vividos por estes líderes e por esta comunidade, que vai sendo também a ACES e que se pretende contagiante na partilha destes valores da verdade e do amor. E, portanto, esta visão é, de facto, algo muito importante. Eu recordo uma história que se passou nos tempos antigos da TAP, ainda com o avião, o Caravelle, e em que, portanto, as pessoas conseguiam ver os comandantes e os pilotos a entrar, não é? E aquilo que aconteceu é que o comandante entrou e o senhor era cego, e, portanto, vinha com um pingalim, e vinha entrar para o avião, aproximar-se, as pessoas começaram a dizer, pá, o comandante é cego. Não é o comandante, és doido. Então, mas ele tem o chapéu e tudo, é o senhor comandante. E ele entrava e tal, a ver os comandos, a sentar-se e não sei o quê. Pá, será que isto é algum programa? Não, deve vir agora o copiloto, diz que é um programa qualquer, que tem outra sensibilidade. Pá, deve ser, de certeza. Entra o copiloto com um cão. O homem disse, olha, isto não é possível, pá. Então o copiloto também é cego. Entram os dois para dentro do avião e tal. O cão impecável, era o único que tinha ali alguma visibilidade sobre o processo. Senta-se o copiloto, o cão ali no meio. O comandante ali a ver as coisas, não sei o quê, eles à procura dos botões e não sei quantos. Pá, tudo um bocado em pânico. O avião começa a ganhar posição, atenção, tripulação, porta aquelas coisas deles, não é? Cross-checking doors. Que é uma frase notável, não é? Aquela do cross-checking doors, temos que admitir que é uma coisa espetacular que nós ouvimos, que eu só há pouco tempo é que descobri o que aquilo é, e aquilo no fundo quer dizer vamos jogar aos 5 cantinhos. Porque o chefe de cabine diz cross-checking doors, eles correm todos de um lado para o outro, fica tudo na mesma e de repente há um que fica em pé. Portanto, o que eu descobri é que aquilo eles devem ter só 4 lugares, está a ver? Eles são 5. Então, quando eles dizem cross-checking doors, a malta corre toda e depois há um que fica... ganda galo. Epá, fui eu que fiquei aqui. Só pode, não é? Porque não se passa nada. Mas eles dizem ali uma coisa e correm todos. Bom, mas isto ainda era em outros tempos e, portanto, eu estava os dois comandantes, o comandante e o copiloto, os dois cegos, e o avião começa a ganhar posição na pista, não é? A detenção de tripulação, descolagem. E o pessoal em pânico, não é? O cão impecável... E o pessoal em pânico, não é? E o avião começa a andar... Pista fora... As pessoas arrascam, já a ver o fim da pista... Começa tudo... E o avião... Levanta ali mesmo resvés, dá uma volta por cima e não sei o que e tal. E diz o copiloto, estes aparelhos de facto continuam a ser fantásticos. Isto hoje em dia tem tanta coisa automática. E diz o comandante, é verdade que é fantástico, mas a verdade é que se eles não gritam, a gente nunca sabe quando é que é para levantar. Pois, também se percebe, não é? E é exatamente sobre este ver, assenta em valores, em ética e em responsabilidade, sobre a importância do ver, e neste caso também do ouvir, que vamos ouvir alguém que tem muito para nos dizer sobre visão. E estes são muitas vezes desafios em que é preciso e é crucial ter aqui presente um fiel, uma orientação a estes valores, esta ética e, sobretudo, este conceito do amor e da verdade que estão subjacentes a este encontro. Eu deixo aqui uma história de mote para todo este painel, que se passou com um indivíduo a quem a família lhe roubou os patos. Desta vez não foi um gato, mas foram os patos, podiam ser uns papagaios, ou o que sei, mas neste caso
são uns patos. E então o que acontece é que o indivíduo apanhou o larápio em flagrante delírio, como diria o outro. E, portanto, o senhor ia a zarpar com os patos debaixo do braço e, quando está a sair, o senhor, o dono da casa, chega ao pé dele e diz-lhe: "Oh, anacronobocéfalo!" E o homem fica em pânico, não é? Ou seja, pior do que se tivesse ouvido a sirene da polícia, não é? Ninguém lhe trata de anacronobocéfalo. E ele continua: "Não te interpela pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas antes pelo ato vil e sorrateiro de entrares à sorrelfa e à socapa no recôndito da habitação alheia para levares os ovíparos." Pá, o homem é o dobro do pânico, não é? E ele continua: "Mas se o que te move é a fome, a necessidade e a família, transijo. Mas se é só esse ato vil e sorrateiro de zombares da minha condição de cidadão digno e honrado, fica sabendo, darei com o alto da minha bengala fórica no cimo da tua sinagoga e te farei com tal ímpeto que reduzirei à 50ª parte que o vulgo domina nada." Pá, o nosso homem... Pá, doutor, desculpa lá, afinal eu levo ou deixo os patos? Depois não se percebe, não é? O que é para fazer? Qual é a decisão, não é? Enfim, são temas por vezes comuns. Eu tenho tido a sorte de, inclusive também no meu dia-a-dia de trabalho, comentar este tipo de situações, que é aquelas em que estamos todos numa reunião, o chefe ainda não sabe muito bem o que é que quer e por isso a cautela chama todos, não é? Pá, vem o dos recursos humanos, traz também o fiscalista, nunca sabe, isto pode ter alguma coisa de fiscal e tal. E o advogado, pá, venham só para a gente pensar aqui, vamos pensar o tema. E no fundo o chefe também está a pensar alto, porque também pensa, não é? E nós às vezes saímos da reunião sem perceber se é para levar os patos ou se é para deixar os patos, não é? E pode terminar a reunião às vezes com: "Pá, façam isso pelo melhor." Pronto, e a malta arrebanha os papéis, não é? E diz assim: "Pá, não percebi nada." Mas como eles não perguntaram, também não pergunto. Ele depois manda um mail. E aqui a questão é exatamente fazermos essa pergunta. Quer dizer, quando nós não percebemos é suposto perguntar. Quando temos estas dúvidas é suposto procurar estes faróis, procurar estas orientações, procurar esses valores, exatamente para estes critérios de tomada de decisão. Tenho citado várias vezes, já fiz uma circunstância parecida com o António, tive numa ocasião onde ele também estava e também citei o livro dele, e já tenho citado várias vezes o livro do professor João César das Neves, o livro do professor João César das Neves é um mar enorme, mas um deles, Portugal, esse desconhecido, e que ele no início refere duas ou três frases que eu tenho citado e que têm a ver muito com o mote que vos deixo para a intervenção dele próprio. Ele diz a certa altura que nós estamos hoje em dia a dar respostas certas para as perguntas erradas. E isto faz-nos teorizar um bocadinho sobre quais é que deviam ser efetivamente estes critérios. As respostas certas para as perguntas erradas. E mais à frente, no texto introdutório, refere uma outra frase que a mim me diz muito e que nos traz a todos aquilo que aqui estamos a falar, sobre a nossa atuação concreta no dia-a-dia, porque diz: os problemas nacionais têm uma solução e essa solução sou eu e cada um de nós. Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou um prémio da Economia. Presumo que tenha sido o único a ganhar o prémio da Economia. O Prémio Nobel da Economia. Ele tem um livro que se chama Pensar Depressa e Devagar. E analisou, estudou os critérios e os critérios no sentido de como é que a pessoa na prática e efetivamente decide. O depressa e o devagar e esta dualidade que existe nas decisões. Ora, este mote que aqui foi deixado relativamente a São Tomé, esta vontade de querer efetivamente ter como critério de gestão o amor. É preciso querer também que isso aconteça. E é preciso reconhecer que é nesse caminho. E vem exatamente a propósito, nós também não tínhamos falado, mas lá está, alguém falou por nós, para que esta história encaixasse exatamente aqui. Passou-se nos tempos do antigamente, em que estavam no Rio Jordão e estava São João Batista a batizar as pessoas, e um indivíduo que, na véspera, tinha estado a celebrar a vitória da taça da equipa dele, já havia de certeza taças na altura, e então, enfim, a noite foi puxada e ele ainda vinha com a ressaca agarrada aos poros. E quando estava a passar o rio, vê uma fila de malta ali e diz: "Epá, afinal ainda está qualquer coisa aberta. Epá, espetáculo. Vamos lá embora." E vai atrás, põe-se na fila, aquele soluço e tal, à espera, e estava São João Batista dizendo: "Irmão, tu vês a luz, vês o Senhor, vês a liberdade, vês o caminho que é Cristo." Ele: "Não, estou perdido, tenho a alma aflita." Mergulha a tua cabeça nestas águas puras e levanta-as para sentires Deus e o Senhor em ti. Então
aqueles filmes do Cecil B. DeMille, não é? Que eles têm todos o cabelo comprido, então ele mete a cabeça sentada, depois levanta. Depois só veio a ser apanhado mais tarde com os surfistas, mas até lá era. Então assim, e agora vejo o Senhor, vejo a luz, é o caminho. E lá vai, tudo contente. O outro a seguir a mesma coisa. Estou perdido, estou amargurado, falta-me um critério de gestão. Estou aqui nesta dor interior. E ele diz, mergulha a tua cabeça nesta água pura e levanta na certeza de veres o Senhor e a paz. E ele assim faz, levanta e diz, agora vejo a verdade, vejo o amor, vejo o caminho. Lá vai, até que chega o nosso amigo. E, olha, eu queria... Ele diz, amigo, tu vês a paz, vês a luz, vês o Senhor? E ele, eu não. Então mergulha a tua cabeça nesta água para encontrares. E mergulha a cabeça, então o pânico do homem, não é? E o homem levanta... Sofro, e ele pergunta, e agora, irmão, vês a paz, vês a luz, vês... Não vês. Como não vês? Levanta outra vez, e agora? Vês Cristo, vês o caminho? Não. Já pôr o pé em cima. O homem levanta-se já a bolsar água por todo lado. E agora? Vês o amor? Vês a paz? Vês Cristo? Vês o Senhor? E ele... não, mas vocês têm certeza que ele caiu aqui, pá? Porque também, se não estivermos à procura, não é? Se não percebermos qual é o tema, se não quisermos ver, evidentemente que não vai dar, não é? E, portanto, é preciso ter presente este desafio. É preciso querer ir à procura todos os dias. É preciso ter essa ousadia, nas palavras de João Luís, de querer ser santo. E a resposta é essa, na Epístola de São Paulo, que aqui nos referiu. Essa iluminação, essa sensação de que alguém também faz por nós, ou que fazemos nós, ou através de nós, às vezes liga-se a decisões importantes, a decisões difíceis, a decisões muitas vezes do momento. Vamos ouvir o José Galamba de Oliveira exatamente sobre isso, e eu deixava a esse propósito uma nota para juntar às brasas, uma nota de um indivíduo que saiu de casa, isto em zona de Serpa, e disse à mulher, olha, vou só ali buscar uns caracóis para o lanche e já venho. Ela disse, olha, vai mandar demores. Não, é instante. O homem vai buscar os caracóis, apanhou os caracóis e quando vem de regresso passa pela tasca do Zé, pode ser qualquer um de nós dois, e diz, então, anda cá, só que é uma minizinha. Não posso, tenho a minha à espera. Uma minizinha, não pode beber uma minizinha. Estava uma minizinha. Uma mini também não se bebe uma, bebe duas, agora pago eu. Depois vou até agora tu não pagas, então paga tu também. Então vamos lá todos, já há uma minizinha aqui mardada, vá. Traz aí uma coisinha para a gente, então vai mais uma. Agora vai dar a bola, então vamos ver o Sporting, vai, tudo a ver a bola e tal. Tem a seguir, agora vamos jogar uma suecada, nós jogamos lá que temos. Ou estás com medo, vai mais uma suecada. Agora vamos ver o Benfica. Bem, o homem chega a casa às 3 da manhã com o saco de caracóis na mão e já com uma gasoada valente. Portanto, a porta já se mexia, não é? E o homem olha para o saco de caracóis, está ali à frente e é iluminado na sua decisão, entregando humildemente a Deus, que o ilumina na seguinte solução. O homem despeja os caracóis todos à porta de casa, toca desalmadamente à campainha e quando a senhora abre a porta ele faz Era preciso ter a presença de espírito no momento certo para explicar à senhora que não se traz uma manada de caracóis do monte assim tão rápido como podia parecer à primeira vista. Enfim, estas decisões não são fáceis, estes problemas, há bocado, o enfrentar a sogra que o Zé Luís nos deixou, estes desafios que às vezes temos pela frente, o livro que recomendo também vivamente, e agora a hora do almoço é boa oportunidade para o comprarem que ainda não têm, o Catecismo para Empresários e Gestores, faz uma referência muito interessante, porque são várias citações que é dada ao longo do livro, e que diz, os problemas são excelentes oportunidades de aprofundar a nossa relação com Deus. E é este ir um bocadinho mais longe, ir um bocadinho mais fundo, que é esse o objetivo do nosso trabalho, por isso falámos em cumplicidade e falámos em pragmatismo, que é exatamente isso que queremos que seja aqui. E eu deixo uma história exatamente a este propósito, de um telefonema que foi feito, eram 4:15 da manhã, em que ligaram para Lisboa, para falar com o engenheiro, e quando o senhor toca o telefone, ele desorientado à procura do telefone e tal, o despertador, pensa ele que é o despertador, depois percebe que não, é o telefone, lá a ter o telefone, estou, e do outro lado, estou.
Tá, tô. Tô. Sim, quem fala? É o Chico, aqui do Monte. Ah, Chico, viva, tá bom. Então o que aconteceu? Sabe, ó, engenheiro, é que o Farrusco morreu. Eu disse, quem? O Farrusco. Farrusco? Meio sentado assim, mas o que é o Farrusco? O que é o cão? Sim. Epá, o cachorro era um bom cão de caça, que diabo, mas também não justifica um telefonema às 4h15 da manhã, homem. E o gajo, não é esse cara tem razão, estiquei-me um bocadinho. Sabe o que foi? É que ele comeu a carne podre e pronto, aquilo deu-lhe a volta e o bicho nunca mais recuperou. Mas pronto, a gente depois fala amanhã. Peraí. Comeu carne podre? Mas quem deu carne podre ao bicho? Então, a gente não lhe deu, foi ele que cheirou e desenterrou. Desenterrou o quê? Então cheirou-lhe a carne do cavalo, foi lá, desenterrou e tirou. A carne do cavalo? Mas qual cavalo? Então do cavalo, seu engenheiro. O meu cavalo? Mas qual cavalo? O cavalo lusitano, o orgulho do monte, o nosso altero do chão. Sim, então o cavalo morreu, a gente tinha que o enterrar. Morreu o cavalo? Mas morreu como, homem? Então a gente foi do esforço. Esforço? Mas quem foi a besta que pôs o animal em esforço? O engenheiro, era para levar a água ao monte, não é? Água ao monte? Mas o monte tem água. O engenheiro, está bem, mas era ao fogo. Fogo? Mas qual fogo, homem? Mas o monte ardeu todo, aquilo não está cá nada. O monte ardeu. O monte da família. Sim, engenheiro, ardeu tudo, não está cá nada, nem o monte, nem a casa do poço, nem o celeiro, foi tudo cinza, está tudo apagadinho, não há nada. Deve ser uma tradição de família, sem entender como é que é possível, homem. Engenheiro, é a mania das velas, deu nisto. Velas? Então, mas eu gosto de um balúrdio de eletrificar o monte e vocês vão pôr velas. Bem, hoje, vai lá, num velório também não fica bem estar ali tudo de luzes acesas. Velório? Mas quem é que morreu? O engenheiro tem razão, sabe o que ia-me esquecendo? É que a sua mãezinha apareceu aqui, eram 4h30 da manhã. Eu nem vi quem era, dei-lhe 2 tiros de caçadeira. Bom, esta história vem exatamente a propósito de não deixarmos as coisas pelos lugares comuns. De não ficarmos pelo farrusco. De irmos à procura que há muito mais para perceber e que as histórias às vezes têm muito mais para contar. O Armindo Monteiro também falava há bocadinho exatamente no exemplo, a importância de darmos como exemplo a pessoa que está, neste caso, a liderar ou a gerir e, portanto, ter este papel muito importante. E a esse propósito, deixo aqui uma nota de um casal de 96 anos que foram ao dentista e em que o senhor saiu vestido impecavelmente com um fato fantástico, tinha um colete bordô, uma gravata, um chapelinho, um bigode bem apurado e levava a senhora de braço. Ele tinha 96, a senhora 98. E quando chegaram ao dentista, ele disse: bom dia, Sr. Doutor, olha, isto é rápido, nós somos pessoas da antiga, isto é para resolver já, e portanto arranca-se o dente, arranca-se, vai à bicarada, dá um pontapé nisto, vai como quiser, põe uma porta, prenda uma guita, rebenta isso tudo. E vai anestesia, que o doutor não tem tempo e nós também não. E pá, o médico disse: pá, fantástico, pá, toda a gente com esta coragem, e pá, brutal, sim senhora, muito bem, vamos a isso, então e qual é o dente? Maria, abre a boca. É que é fácil ter coragem com o dente do outro, não é? Ou seja, nós apregoarmos o tema de ter esta cultura de encontro, priorizar a pessoa, dar um efetivo, pensar mesmo a pessoa que está do outro lado, tem que ser com o nosso dente, não é? Ou seja, apregoar ou dizer ou escrever ou deixar no código de ética, não. É um desafio muito interessante aquilo que vamos ouvir de seguida, sobre a preocupação de perceber a perspectiva do que é que as pessoas estão a ver. O Alexandre também deixou este mote agora nesta reta final. Como é que as pessoas estão a ver a empresa, como é que veem um líder, como é que percepcionam essa realidade. Porque nós estamos sempre condicionados à nossa realidade. Tal como aconteceu com um médico, psiquiatra, que estava habituado, apesar de tudo, a lidar com estes casos e com estas situações, ou seja, ele sabia lidar, que as pessoas veem as coisas de maneira diferente, não é? Porque veem. Ele lidava com esquizofrenias e, portanto, pessoas que mudam e que veem o tema completamente diferente, ora vem daqui para ali, ora vem daqui para aqui. E quando entrou no gabinete, está um indivíduo de gatas, com um rolo na boca, todo contente a dar um lado para o outro. E ele tirou o casaco com calma, e já estava habituado, e disse: sim senhora, então, o que é que temos aqui hoje? Enquanto pousava o casaco: um cãozinho, Bobby, anda cá. E o homem continua, que vai para debaixo da secretária: é mais tímido, é um gatinho, dá-me ideia que é um gatinho. Tareco. E o homem começa a puxar o fio do rato do computador e diz: não é, espera lá, é um ratinho, agora que eu estou a ver, é um ratinho. Um ratinho. Então, e vamos falar sobre isto ou não? E o homem sai de lá de baixo, tira o rolo e diz assim: pô, doutor, é assim, ou você para imediatamente com esta porcaria, eu garanto que não lhe instala a internet. Bem, quer dizer, isto porquê? Porque, obviamente, na perspectiva do médico, aquele homem era doente, não é? Era o outro que era doente, não é? Ou seja, e nós habituamos a ver sempre o filme do nosso lado.
habituamos a ver sempre o filme na nossa perspectiva. Portanto, é de caras, não é? O desgraçado estava a querer instalar a internet e aquilo, evidentemente, estava a começar a incomodar. E, portanto, é esse desafio fantástico, posto em prática, com esta preocupação do sentir que conto só até um, que vamos perceber com alguém que tem um cargo de altíssima responsabilidade no Deutsche Bank e que nos vem explicar, entre outras coisas, esse projeto de aproximação. Então, um casal que o marido estava na rua com um amigo, na Andaluzia, que é para não dizer no Alentejo, uma vez que estamos falando da Espanha, em Lepe. É assim, não? Em Lepe, que é o Alentejo lá do sítio. Estavam nós dois e um diz para o outro: companheiro, mañana hace 50 años de casado. Epa, fantástico. Vale, olé. E o outro: então, ¿qué vas a hacer? Epa, lembro-me perfectamente cuando fue a los 25 años, fui con mi mujer a Madrid. Nos caminamos a Madrid. Pero no era las autopistas que tiene hoy. Es un camino longo y debemos visitar Madrid, ¿eh? 25 años. Fantástico. Y una vida lado a lado, 50 años. Compañeros, comunidad, familia. Espectacular. Entonces, ¿y ahora qué vas a hacer por los 50 años? Ahora era hombre para ir a buscarla. Claro que assim é mais fácil, não é? Ora, o desafio é exatamente sabermos dar importância a esta comunidade de família, sabermos cuidar desta importância e percebermos a falta que fazemos todos uns aos outros. Um amigo meu, colega de empresa, ensinou uma história aqui há um tempo exatamente sobre como os ouriços caixeiros foram os animais que sobreviveram ao degelo. E porquê? Porque perceberam que precisavam do calor uns dos outros para sobreviver ao frio. E por isso tiveram que se aproximar uns dos outros para sobreviver. E todos temos de convir que dormir encostado a um ouriço caixeiro não deve ser fácil. E, portanto, evidentemente que pica, é difícil, mas é fundamental para todos nós a salvaguarda destas comunidades pequenas e, por sua vez, entrelaçadas em ciclos cada vez maiores, em matrioscas cada vez maiores, que agora reduzimos um bocadinho mais e passamos das multinacionais que já aqui falámos para as empresas mais pequenas, para as empresas grandes, para as micro, para chegarmos a algo bem importante como é a família. E isto tem muito a ver com este nosso querer, o que é que as pessoas de facto se querem mesmo este amor ao próximo e se têm mesmo esta preocupação, inclusive com a humildade com que o Diogo agora pedia também ajuda e pedia a Deus e pedia isto porque não é linear, não é? Este pedido que nós também fazemos para isto, mas saber que se quer, que se pretende, que é isso que procuramos, que é isso que buscamos. Num grande banco português, passou-se ao final do dia uma chamada para a administração, que foi atendida pelo Presidente da Comissão Executiva, e eu, quando atirei o telefone, ouviu-se do outro lado um senhor que disse: "Tô, chuchuzinho, ó bebê, vamos embora, para o Trex Pandante, aqui está nas albadectas, cheio de saudadinhas tuas." E o Sr. Presidente da Comissão Executiva: "Desculpa lá, mas quem é que fala?" E eu: "Foi que fala, o que é o palhaço? Passa lá de fora à miúda, que és que eu venho acima está cheio de duas galhetas." "Oh, mas... Desculpa, o senhor sabe com quem é que está a falar?" E o nosso amigo: "Eu não." "O senhor está a falar com o Presidente da Comissão Executiva do Banco." E o homem diz assim: "E o senhor sabe com quem é que está a falar?" "Eu não." Ele: "Livre, ainda bem." Desliga o telefone. Pode ser o pânico, não é? Neste caso. Mas o tema desta história é exatamente que não termos medo de dizer o que queremos. Não tem mal estar apaixonado pela secretária da administração, não é? Ou pela administração toda, quer dizer, não sei. Não é tema, não é? Mas é o que é que nos move. Qual é o nosso amor? Qual é essa nossa paixão? Não termos medo de dizer, de apregoar. Este tal receio que falávamos aqui parece que continua a ser ousadia. Não sermos aves raras, não é? E de facto, sê-lo com essa plenitude. Eu li num poema que, peço desculpa, mas não me lembro do autor, era um livro de vários poemas, e não fixei o nome do autor. Mas é uma frase muito bonita, porque diz: "Há mais amor retido na reticência da natureza humana do que aquilo que se possa imaginar." E é muito giro este conceito da reticência da natureza humana, não é? Aquilo que nós vamos dizer e não dizemos, não é? Porque fica a meio, temos medo de ser aves raras, ou que acham que estão...
o tipo está a falar de amor e tal, ou é etéreo ou é piroso, não é? Ou está a navegar na maionese, ou então está-se a meter e tal. E, na verdade, é tão mais do que isso, não é? E, portanto, não termos essa ousadia de não sermos aves raras e de falar disso mesmo, porque parece que fica retido na reticência, não? A pessoa vai dizer e não diz. Eu tenho amor... Não sai cá para fora, não é? Eu amo-te muito... Não é? Entope, não sai, não se diz. Então, um pai é um amigo, não é? Quer dizer, parece que não sai. É esse desafio, de facto, que é importante nós não deixarmos de o dizer, não deixarmos de o apregoar, usar estas palavras com essa força e com essa plenitude. E é esse desafio que lançámos hoje a todos e que lançamos também ao próximo orador, porque volta a fazer anos que aconteceu este episódio, que o citei num evento onde estive, aliás, com o António, mas que me apraz voltar a dizer porque me parece ligado exatamente com o tema que estamos a falar. Em 2009, um designado voo Air France 447, um Airbus 330 que voava do São Paulo para Paris, caiu no Oceano Atlântico Sul. Estou a falar, evidentemente, de uma situação dramática, mas aquilo que me cabe trazer aqui, como modelo de reflexão ou como tópico de reflexão, é que aquilo que aconteceu foi que os pilotos, portanto, o piloto principal estava a descansar, os outros dois eram pilotos experientes, mas aquilo que aconteceu foi que eles perderam as linhas de orientação que tinham. E, portanto, eles perderam o critério e estavam no meio de uma tempestade. A Air France tinha uma política que não tinha problema a seguir pelo meio da tempestade, agora já que são questões técnicas que aqui interessa pouco, o que interessa é que as pessoas perderam as referências norte, sul, cima, baixo. E estiveram sempre a fazer levantar o avião. E, portanto, isto já há documentários sobre isto, e aquilo que aconteceu foi que o próprio avião avisou, tal como a sociedade e a comunidade hoje em dia nos avisa, e o avião estava a avisar, eles não perceberam e estiveram sempre a levantar o avião. E aquilo que aconteceu foi que a certa altura eles levantaram de tal ordem que começaram a perder altitude, porque levantaram demasiado a parte da frente. E como se perdem referenciais, nós perdemos a noção e achamos que estamos a subir. E a verdade é que o avião foi descendo, e o drama, evidentemente, foi quando o comandante também chegou, tentaram os três e já se aperceberam no sítio onde estava e que já não tinham hipótese de conseguir subir. E a subida passava exatamente, se calhar, por baixar critérios de um regulador, outro tipo de condicionantes que a sociedade nos põe, e perceber que precisamos disso para subir. E esta sensação ousada de que estamos sempre a subir pode nos fazer cair. É esse desafio que nós queremos deixar aqui também, essa reflexão de encontrar outros caminhos e outros sítios onde aparentemente não os há, e que vamos ouvir na intervenção seguinte. Tentar encontrar uma perspectiva diferente. Nós já falámos aqui de vários animais e, para mim, pessoalmente, era difícil não falar de um leão. Isto vem a propósito de dois amigos que um estava a comentar com o outro, a dizer, estive num safari em África, isto foi uma coisa, marcou-me. Eu ainda por cima, sportinguista, ferrenho, adorei aquilo, foi uma coisa. Estive ali encostadinho a um leão, mesmo ali em frente, Eu até, fantástico, então, e o leão o que é que fez? Rugiu? Não, fez uau! Não, fez pff. Como fez pff? Tu não estiveste em frente ao leão? Sim, ali, coladinho mesmo. Então ele não fez uau! Não, fez pff. Como fez pff? Não, é que eu fui por trás. Claro, não é? Ora bem, se nós agarrarmos o tema pelo lado errado, eu diria que até pode cheirar mal, não é? E, portanto, o desafio é tentarmos encontrar o outro lado. Aquele que ruge, aquele que faz mexer, não aquele que cheira mal, não aquele que nos está aparentemente a fazer subir quando o avião pode estar a descer. Eu deixo uma história rápida de apontamento a este propósito, exatamente sobre a importância desta intervenção em concreto e do porquê também daqui no painel, da preocupação com esta área da universidade. Por começarmos também pelo Alentejo, é uma zona de facto privilegiada para estes episódios. Um indivíduo que está debaixo do famoso chaparro e tal, e sossegadinho e tal, e quando aparece alguém que vem ter com ele, uma senhora muito solícita, cheia de cadernos e apontamentos e iPads e coisas, e diz, olha, boa tarde, eu trabalho na Direção Regional do Ministério da Agricultura, estamos a fazer uma angariação de elementos para fazer a computação de todos, conseguir integrar num plano global e reportar do ponto de vista regional e depois do ponto de vista nacional para a Europa e perceber em que medida é que podemos ou não vir a enquadrar o seu projeto, seja ele ainda potencial ou não, no âmbito do quadro comunitário de apoio e perceber se podemos ajudar a desenvolver, a extrair ou até eventualmente a fazer uma fusão ou até uma intervenção com outro tipo de sociedades, quem sabe juntar até com algum apoio financeiro e levarmos avante
durante o desenvolvimento da sua atividade, seja ela qual for aqui neste meio. Epá, o homem depois de um dia de cansaço, são 6 da tarde, olha para ela, puxa a espiga da direita para a esquerda, ajeita o chapéu e diz assim, o que é que a menina queria mesmo? E diz assim, não, eu queria saber o que é que se produz aqui, estes terrenos são seus, isto daqui é tudo meu, desde ali daquele cabeça até ali aquela baticova, isto aqui é tudo meu. Sim senhora, então mas deixa-me só tomar nota aqui, o que é que se faz? O que é que tem aqui? É arroz? Não, menina, arroz é para alcácer, aqui não há arroz. Então trigo? Não, nunca deu trigo. Batatas? Não, nem fritas, nem cozida, aqui não há batata. Não há batatas. Então, já sei, girassol? Não, aqui nunca girou nada, não tenho ideias, nada. Eu disse, que diabo, também não vale a pena plantar nada aquilo. Não, plantando é diferente. Como é óbvio, não é? Mas é exatamente esse desafio de perceber o que é que plantamos, qual é a realidade que estamos a lidar hoje em dia nas universidades, o que é que estamos a plantar e que vamos poder semear mais à frente. Eu termino a propósito do próximo passo que vamos dar, a Eucaristia que se vai celebrar aqui mesmo, com uma história que tem muito a ver com aquilo que aqui falámos hoje. Falámos de alegria, falámos de cumplicidade e falámos de pragmatismo. Esta história tem isto tudo também, ou quisemos trabalhar desta forma. Eu gosto muito desta história, já a contei em vários sítios, mas acho que vem também aqui muito a propósito. Que era de um indivíduo que era gago aliás, muito gago. E respondeu a um anúncio. Então, quando chegou lá, foi direito a ele e começa. Bom dia. E o homem, como este bem, está todo estragadinho. Bom dia, faz favor, o que é que o senhor deseja? Disse, olha, e eu venho por causa do anúncio. Mas qual anúncio? Então, para vender bíblias. Sempre, amigo. Não é ver se a gente se entende. Desculpe dizer isto com frontalidade, mas o senhor está longe de me parecer a pessoa ideal para vender bíblias porta a porta, não é? Está-se mesmo a ver? E ele é pá... Este homem não esteja a olivar, isto não é a Santa Casa da Misericórdia, desculpe lá, não dá, eu não posso ter um cargo ocupado com um indivíduo que não rende, não é? E ele é pá... não me faça uma coisa dessas, pá. Eu diz, olha, vamos fazer uma coisa, nós temos de pressa, a missa temos que avançar, e portanto isto é rápido. O senhor vai fazer o seguinte, leva as bíblias uma semaninha. É pá, se correr bem, porreiro. Epá, senão não fica, desculpa lá, mas não dá. E o gajo, epá, epá, não agradeço, homem, agarra nas Bíblias e vai andando. É tempo que a gente poupa. Bem, o homem agarrou nas Bíblias, foi-se embora. Passado uma semana, o chefe chamou-o, ele entra e começa... E ele, caladinho, está bem, hoje falo eu, se não se importa, vais-me sentar. O homem disse, olha, chamei-o aqui por 3 razões. Primeiro, para lhe dar os parabéns. Porque desde que Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia em meados do século XVI, não há registros de ter vendido tanta Bíblia na história da Bíblia. Nunca ninguém vendeu. Poderia Agostinho, Risas d'Aja, Circuleitores, Bíblica Editoras, o Vaticano, Paulos, ninguém, nunca se vendeu. E ele, pá, não agradeça, deixe-me acabar. O homem... Bom, em segundo lugar, para dar o braço a torcer. Porque eu, se calhar, tinha os olhos no lucro, tinha os olhos na visão errada, tinha um conceito antigo e não percebia a capacidade que você tinha, não lhe soube reconhecer, se calhar, outro capital de impacto que você tem. E, portanto, reconheço e dou o braço a torcer que há que ver a vida de outra forma, há que perspectivar aqui as coisas de outra maneira e, portanto, dou o braço a torcer também no meio disto. E, em terceiro lugar, isto tem que ter um truque, não é? Você explica lá o que é que você faz, como é que é esta arte, não é? Eu não faço nada de diferente. Também me explica lá como é que você faz, passo por passo. Bem, eu chego lá, não é? Sim, então. E a campainha que já percebi depois. E nessa altura a pessoa vem, não é? Sim, então. E então eu pergunto. Quer comprar ou quer que lhe leia? Quer dizer, é arrasador, não é? O indivíduo compra tudo, não é? Bíblia, o Alcorão, páginas amarelas, circuleitores, qualquer coisa, é o que for. E, portanto,
Bom, esta história, evidentemente, que não tem a ver com gagos, até porque todos temos as nossas gaguezes. Tem sim a ver por ser uma história de fé, e foi isso que nos moveu aqui também. Por ser uma história de Bíblias, e nós vamos seguir para a Eucaristia. E por ser uma história que tem exatamente a ver com acreditar. Foi isso que nos moveu aqui, em procurar amor, a procurar verdade, confiantes de que, na verdade, sendo aquilo que somos, neste caso o gago, é nessa verdade que nós nos realizamos sempre e que capitalizamos impacto. Seja ela qual for. É sempre esse o único caminho. É essa verdade e o caminho para lá chegar esse amor. Nós trabalhámos aqui o amor, uma citação de um poeta libanês chamado Khalil Gibran, que gosto muito, tem um livro muito conhecido chamado O Profeta, e em que ele, exatamente a propósito do trabalho, tem a seguinte citação: a vida, de facto, seria uma escuridão, excepto se houvesse vontade. Mas a vontade é cega, excepto se houver sabedoria, sendo que a sabedoria é vã, excepto se houver trabalho, mas todo o trabalho é vazio, excepto se houver amor. Foi esse tópico que aqui nos moveu, foi essa cultura de amor ao próximo que aqui nos trouxe neste dia de hoje. Dia de hoje, que recordo, 6 de junho, foi em 1944 o dia D. Hoje também foi um dia D. Foi um dia D de desafio, e com isto peço uma salva de palmas para quem nos desafiou, para o António, para a direção da ASES e por todos aqueles que trabalharam, para o Jorge e para o Gonçalo. Muito obrigado pelo desafio que nos lançaram a todos.